Olá, seja bem-vindo ao podcast Tudo sobre Eventos. Eu sou Zezé Alves, sou professora na área de Turismo e Eventos e sou sua anfitriã no podcast Tudo sobre Eventos. No episódio número 2, eu vou falar sobre o mercado de eventos e como ele se encontra. Mas antes de darmos início, eu lembro que você encontrará o nosso podcast quinzenalmente no Spotify e temos também um canal no YouTube chamado Tudo sobre Eventos Podcast, caso você queira acompanhar esse mesmo conteúdo lá. Então, vamos nessa? Então vamos lá, dar início ao nosso papo. Eu pretendo trazer aqui para vocês um cenário do mercado de eventos, trazer alguns números atuais, algumas informações em relação ao mercado. Mas antes da gente falar sobre como ele está atualmente, eu gostaria de fazer uma viagem no tempo para que você possa entender como estava aquecido o setor. Para trazer essas informações, eu trouxe uma pesquisa que foi realizada com a ABEOC. Para quem não conhece, a ABEOC é a Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos. Ela tem a ABEOC Brasil e as ABEOCs regionais. Então, se você é daqui de São Paulo, você pode dar uma olhadinha lá no site da ABEOC, a ABEOC SP. Se você não é daqui de São Paulo, é de outro estado, você pode procurar também a ABEOC do seu estado. Eles têm sites regionais também espalhados, então é uma fonte muito interessante de pesquisa, inclusive para o nosso setor. Tá? Especialmente para o nosso setor, o setor de eventos. Então, eles fizeram um levantamento com 155 empresas na época, né, em 2019, e foi um período que eles fizeram uma coleta entre o dia 21 de agosto a 20 de novembro do mesmo ano. Até então, não se falava aqui no Brasil de Covid-19, já tinha alguns rumores ali que a gente escutava na China, mas até então era algo que não estava muito comentado no nosso país. Então essa pesquisa ela foi um raio-x do que o setor esperava para 2020, e aí é muito interessante porque o nível de confiança estava muito alto, estava cerca de 95% dessas empresas que foram entrevistadas, a aposta estava muito grande no setor. Então, para a gente entender um pouco melhor esses números, a perspectiva de faturamento que se imaginava para 2020 era muito bacana. Então, a gente tinha uma perspectiva, segundo essa pesquisa, esse levantamento, o setor estava apontando que imaginava que iria ter um crescimento de 10%, isso 29% dos entrevistados apontavam isso. E 24% desses entrevistados apontavam ali que o faturamento das suas empresas ficaria em torno de 5,1% a 10%. Então, a gente tinha ali um crescimento estimado do setor para 2020 em cerca de 6,15%. Então, realmente estava muito favorável, tá? O cenário estava muito interessante para o crescimento. A pesquisa também trouxe uma informação bacana. Em 2020, as empresas esperavam manter o seu mesmo número de pessoas trabalhando em cerca de 49%, então não tinha previsão de cenário forte, quase a metade deles não acreditava que teriam que dispensar os seus colaboradores, né? Eles iam estar ali mantendo. E 24% desses entrevistados pretendiam realmente aumentar em até 10% as pessoas contratadas para atuarem nos seus eventos, enfim, tá? Então, realmente estava muito interessante tudo isso, né? Tava um cenário muito favorável para o crescimento mesmo do mercado de eventos. Outra pergunta que foi bem interessante que eles fizeram na época foi em relação às estratégias que seriam adotadas para aumentar a competitividade dessas empresas organizadoras de eventos, e um dado que chamou muita atenção
é que elas já vinham mostrando interesse em investimento em tecnologia, essas tecnologias aplicadas aos eventos. Então, 54% dos entrevistados, das empresas que foram entrevistadas, já tinham essa visão de investir em mais tecnologia, vendo ali já uma janela para abertura de eventos com aplicação mais de recursos tecnológicos. E outro fator interessante que já estava sendo também apontado é que 48% dessas empresas já estavam querendo investir mais em internet, mais em redes sociais, mais no que a gente chama de comunicação digital. E 45% delas também pretendiam investir em marketing e na promoção comercial. Ou seja, já vinha um interesse realmente das empresas de estarem ali olhando para essas plataformas que podem impulsionar os eventos, né? A própria internet em si foi o que acabou ajudando bastante algumas empresas nesse período, que daqui a pouquinho a gente vai tratar melhor dele. Foi o período ali que englobou a fase mais aguda da Covid, né? E da pandemia, e é óbvio isso, como você já deve imaginar, impactou bastante o setor. Bom, se você gostou dessas informações, dessa pesquisa, você pode acessar o site abocpr.com.br e escrever ali dados do setor de eventos de 2019. Você vai obter essa pesquisa na íntegra, onde ele traz mais algumas informações, alguns dados mais bacanas sobre as perspectivas que estavam sendo colocadas no setor. Bom, mas aí a gente entra no ano de 2020, e aí foi talvez o pior ano de todos os tempos para os organizadores de eventos. Foi ali, principalmente no mês de março, o início da pandemia, março, abril, né? E realmente o setor foi muito impactado, né? Praticamente todos os eventos sociais, eventos corporativos, todos os eventos artísticos, enfim, foram paralisados. Então imagina, né, um setor que estava realmente muito uma perspectiva muito alta, tem essa ingrata surpresa, uma surpresa infeliz, e que acabou realmente tendo um impacto extremamente forte, que inclusive tem reflexos até nos dias atuais. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou trazer só uma declaração que foi feita no site da UOL, a parte de economia. Essa declaração ela foi feita em abril de 2020 e foi feita por Rafael Ciceri, que ele é CEO da R1 Soluções Audiovisuais, que é uma empresa especializada em produções para eventos, e ele colocou a seguinte visão, abre aspas: o impacto está violento, muitos cancelamentos e adiamentos, estamos estancados. Atendemos muitos eventos dentro de hotéis. Agora ninguém vai fazer, né? Então esse foi um comentário dele para a entrevista, né, que ele acabou dando para o site da UOL. E realmente reflete um pouco o que foi que aconteceu no setor. Então a pandemia realmente foi um estopim ali de cancelamentos, diversos setores, como eu tinha falado para vocês. E quando a gente fala, por exemplo, de impacto, só para vocês terem uma ideia, o Produto Interno Bruto brasileiro, a gente tem ali cerca de 4,32% dele sendo do setor de eventos. Então, realmente é muito forte, né? Porém, o setor ele amargou prejuízo nos últimos 2 anos, prejuízos grandes. E a área que antes da pandemia gerava cerca de 23 milhões de empregos, acabou perdendo mais de 450 mil postos de trabalho, né? Com o fechamento ali de diversas empresas. E em 2021,
deixou de faturar cerca de 140 bilhões de reais. Então, realmente não foi algo muito ruim para nós, né? Onde a gente teve uma visão realmente quase de apocalipse total, terra arrasada de fato. Então, foi muito difícil ver o setor nesse sentido, porque praticamente pulverizou todas as expectativas que a gente tinha visto anteriormente. E em 2021, principalmente no início, a crise ainda permaneceu com as indecisões da própria evolução da doença, com a não vacinação ainda da população brasileira avançando em determinado momento. Então isso era realmente muito preocupante. Mas, felizmente, a gente teve uma pequena mudança favorável, onde a gente percebeu que a vacinação, conforme ela foi caminhando, as medidas que estavam sendo tomadas para realmente o controle da doença em si, elas foram meio que afrouxando, né? As medidas que foram muito importantes para todos nós, mas que traziam ali algumas restrições, principalmente na realização de eventos. A gente não pode esquecer que um evento ele é um acontecimento onde a gente vai reunir pessoas, portanto, era tudo que não poderia acontecer nos anos de 2020 e ali até metade mais ou menos de 2021. Era realmente algo que não poderia acontecer por questão mesmo, né, da forma como a doença é transmitida. Mesmo seguindo os protocolos estabelecidos, a reunião, por exemplo, de aglomeração de grande volume de pessoas realmente não estava acontecendo, né? E aí a gente tem uma visão mais favorável do setor, principalmente no final de 21, começo de 22, com a liberação de algumas restrições. E ali a gente teve ali um fio de esperança, onde a gente podia identificar que o setor ele estava retomando as suas atividades de forma ainda a sentir o terreno, pisando ali, né, para ver se o terreno estava firme, mas a gente veio aqui percebendo o retorno de alguns eventos, principalmente feiras, algumas reuniões já sendo estabelecidas, eventos sociais acontecendo, e isso foi dando um fôlego para o mercado. Antes da gente trazer aqui o mercado de eventos para a atualidade, é bom lembrar que apesar desse cenário de apocalipse que a gente vivenciou, terra arrasada, mas nós vimos também algumas transformações, e algumas delas em questão mesmo de sobrevivência. Então a gente viu, por exemplo, algumas empresas organizadoras de eventos trabalhando com eventos online, transportando meio que o evento que era até então presencial para um online, e a gente viu a evolução forte nesse sentido. Então, não foi tudo que foi arrasado. A gente teve a realização de alguns eventos online, e aí a gente vê, né, observa que na pesquisa que eu falei de 2019, já tinha o interesse em investir em tecnologias que pudessem trazer essa perspectiva de novos cenários para o mercado, mas que foi evidenciado bastante nesse período de pandemia. Então a gente observou alguns eventos migrando realmente para o formato online, e o interessante é que não foram só eventos corporativos, eventos artísticos e até mesmo alguns eventos sociais migraram para o formato online. Mas a gente sabe que o presencial ele ainda é muito importante. Então, conforme aqui os nossos bate-papos
no nosso podcast, a gente vai falar, inclusive, um pouco a respeito disso ainda, lá na frente, mas a gente traz aqui algumas informações já adiantando também, dando alguns spoilers para vocês do que a gente vai falar, tratar mais à frente, mas realmente os eventos presenciais, eles são realmente muito importantes. Então, a gente não pode menosprezar a importância dos eventos presenciais, pelo contrário, eles são extremamente importantes e foi o que realmente as pessoas mais sentiram falta da realização mesmo, né? Dessa questão de você estar próximo às pessoas, olho no olho. Então, isso foi muito falado, inclusive algumas pesquisas, né? Realizadas apontavam que as pessoas gostariam realmente de continuar em eventos presenciais. Eu trago aqui, inclusive, um levantamento realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, a ABREP. É um levantamento que ele foi feito em parceria com a Ambev e a Provocares, que diz que em cada 8 brasileiros, de 10, tem interesse em frequentar eventos presenciais. Então, para vocês verem que são números expressivos, altos, né? 8 em cada 10 brasileiros realmente têm esse interesse em frequentar eventos presenciais. E a gente não pode também deixar de mencionar os eventos híbridos. Para quem não sabe, o evento híbrido ele é uma junção do evento online com o evento presencial e que acabou realmente tendo grande força nesse período e que se manteve, né? Se manteve. E eu trago aqui também algumas informações do site Simpla, que é um site bacana para quem pretende trabalhar com evento, para quem já trabalha. E ele fez um levantamento ali, uma reportagem dos benefícios, por exemplo, dos eventos híbridos. Então, assim, para quem produz eventos, os benefícios são grandes, porque tem fácil capturação, fácil análise de dados. Você pode também alcançar com os eventos híbridos, e um pouquinho com online também, né? Alguns participantes do mundo inteiro, não fica só preso ali à questão regional. Você pode estar realmente trazendo pessoas de outros países, por exemplo, tá? E para quem consome esses eventos, os benefícios também são grandes, porque não tem gasto com deslocamento, não tem gasto com estadia. Também você pode participar, assistir eventos de qualquer lugar do planeta, onde você estiver, enquanto público, né? E o network você pode fazer realmente sem sair da sua casa, né? Do ambiente onde você se encontra. Então, tem realmente alguns benefícios que foram destacados aí pelo Simpla, né? Nesse levantamento. E também ainda nesse levantamento, alguns especialistas, né, as especialistas apontam, né, que tem realmente muita credibilidade o evento híbrido. Por quê? Porque ele faz essa junção dos dois melhores mundos, né, o presencial e o online. Então você pode ali trabalhar o seu evento dividindo ele em presencial e online. Então você traça uma estratégia para o presencial, você traça uma estratégia para o online, onde o seu participante, você pode trabalhar especificamente pensando, né, em como ele vai assistir ou mesmo participar do seu evento. Então você pode criar, inclusive, ao mesmo tempo, você pode criar ações também que possam aglutinar essas duas formas de organização de eventos, utilizar diversas estratégias. Você pode ter um alcance maior de pessoas também participando do evento. Então, a questão física, geográfica, ela não é um limitante quando você pensa na realização de um evento híbrido. Então, é bem bacana da gente estar realmente pensando na organização dos eventos dentro desse formato. Sem, claro, não esquecer os outros dois, que também são importantes para a gente trabalhar.
Então, os formatos também dos eventos são diversos, né, que você pode estar utilizando enquanto evento híbrido. Tá? Mas reforçando que realmente as duas formas ali, online e presencial, ainda são importantes, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, então aqui só para a gente entender as perspectivas para o ano de 2022, que é esse ano que a gente inclusive está na metade dele já, a gente tem uma perspectiva muito boa para esse segundo semestre, alguns eventos que a gente já percebia no primeiro semestre aconteceram, tiveram participação do público, a gente recentemente tivemos o fechamento da Bienal do Livro aqui em São Paulo, onde realmente foi bem bacana, estava lá o público participando, e agora para o segundo semestre a gente tem perspectivas muito bacanas, né, de outros eventos sendo realizados. O que é importante a gente destacar que é o seguinte, o mercado, com essa paralisação de 2020 e 2021, ele está com uma demanda muito represada. Então, as pessoas ali, as empresas, né, que trabalhavam com eventos para fazer algum tipo de ação, retornam agora e estão realmente interessados. E aí a gente vê já um movimento muito interessante, por exemplo, de contratação de colaboradores, pessoas para atuarem nos eventos. A gente vê as próprias empresas se interessando em fazer os seus eventos, em retomar os seus eventos. Então, assim, o que a gente enxerga, né? Que 2022 vai ser, está sendo, né? Desde o início, principalmente agora no segundo semestre, a gente percebe que é um ano que o motor ele está começando a engrenar, está começando a pegar tração, força. Então a gente vê realmente um interesse muito bacana das empresas querendo retomar ali os eventos como ações de fortalecimento de marca, enfim, os eventos ligados a outros segmentos, né, como os eventos artísticos, culturais também voltaram, recentemente também tivemos a realização do Festival do Japão, que as pessoas também estavam ali confraternizando, né, celebrando ali a cultura japonesa, isso só agora, tá? Só em julho de 2022. Então, agora para o segundo semestre, as perspectivas, elas são bem ali interessantes. A gente tem que realmente ficar de olho. O setor aposta numa retomada de 100% da sua programação em 2022. Então, a gente está falando aqui que a gente enxerga, né, um crescimento aí, prevê o crescimento de quase 590 mil eventos realizados no Brasil. Então, espalhados aí, Rio, São Paulo, esses polos fortes, né, de realização de eventos no nosso país. E aí a gente realmente tem boas notícias para a gente informar sobre o nosso setor. É bacana porque depois de tanto sufoco, de tantas perdas, de tanto sofrimento vivenciado, aí a gente enxerga a possibilidade de um retorno e a gente entende que o setor ele é capaz de retomar principalmente o cenário que ele estava vivenciando em 2019. E aí a gente enxerga esse crescimento como um crescimento que a gente entende que ele não é um crescimento do dia para a noite. Isso é importante também a gente colocar. Ele é um crescimento gradual, que ele vai ali voltando, retomando, vai trazendo algumas perspectivas positivas. E também, atenção, a contratação de novos profissionais, porque o setor, ele, como teve essa
né, essa parte dramática que a gente vivenciou, muitas pessoas deixaram de trabalhar com eventos. Mas agora as empresas também elas estão começando a contratar. Então fica aí de olho se você quer atuar em eventos, se especialize, faça cursos, não durma no ponto, porque a partir do ano que vem, principalmente, eu acho que a retomada ela vai ser mais forte. Bom, eu acho que é isso. Eu fico por aqui, agradecendo a sua participação. Espero você no episódio número 3. E eu vou trazer uma reflexão sobre o futuro do mercado de eventos. A gente vai ver se fala um pouco, inclusive, sobre metaverso, um pouco mais sobre os eventos online, eventos híbridos, tecnologias, enfim. Eu conto com a sua participação. Eu deixo aqui um recado para você, que o nosso próximo episódio ele vai estar no ar, aqui no Spotify ou aqui no YouTube, dependendo de onde você está ouvindo, no próximo dia 4 de agosto. Aguardo você, então. Um forte abraço e valeu!